Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive no nosso meio. Meu dileto e amado ouvinte deste programa, neste domingo maravilhoso, o venerável Fulton Sheen nos convida a refletir sobre um veneno suave, mas perigoso para a alma, a autopromoção. Trata-se daquele desejo sutil de ser reconhecido, aclamado, admirado, ou mesmo de parecer mais santo, mais justo, ou mais importante do que realmente se é. Ontem nós falávamos da velhice, desta vida nossa que passa. Hoje nós estamos falando daqueles que se autopromovem, que querem serem vistos, que querem crescer, que querem ser esplêndidos. A autopromoção é a tentação de subir sem a cruz. Fulton Sheen explica que muitos querem alcançar notoriedade. O sino está tocando. Querem alcançar prestígio e influência. Não por fidelidade à missão, mas por vaidade disfarçada de zelo. E isso é destrutivo tanto para a paz interior quanto para o reino de Deus. A gente vê isso também dentro das famílias. Filhos que querem se autopromover mais do que os irmãos. E aqui eu quero lembrar vocês que estão brigando por causa de herança. Cuidado, muito cuidado com essas vaidades, com essas manias de querer, de ter soberba, de querer pegar o melhor da herança, de passar teus irmãos para trás. Dinheiro sujo não leva ninguém para frente. O alheio chora seu dono. Estou falando isso porque a gente perde a conta de quantos problemas de herança que nós temos na diocese, de irmãos de mal, de filhos revoltados com pai, revoltados com mãe, revoltados com os sobrinhos, tudo por causa de herança. Mas, meu Deus, por que não faz as coisas certas? Quando se tem as intrigas dentro das heranças, alguém está errado no meio do rolo. Alguém está querendo passar a perna nos outros. Alguém está querendo ser mais. Isso é doloroso. Isso é vaidade. É querer crescer sem subir na cruz. O Senhor Jesus nunca se autopromoveu. Pelo contrário, ele mandava calar os demônios que o reconhecia como santo de Israel, santo de Deus, e dizia aos curados: vai, mas não conta para ninguém. E em tudo buscava fazer a vontade do Pai, não ganhar aplausos humanos. Jesus nunca buscou isso. Como diz São João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. A autopromoção pode se vestir de espiritualidade. Quantas vezes se faz bem para ser visto? Cuidado, meus ministros da comunhão, cuidado, meus coordenadores, cuidado, religiosas, padres, seminaristas, cuidados, muito cuidado. Tenham muito cuidado para você não se autopromover dentro da espiritualidade, da religião. Quantas palavras são ditas para mostrar erudição ou santidade? Quantos trabalhos pastorais, posts em redes sociais ou pregações esconde um desejo de se aparecer? Não de servir. E Fulton Sheen denuncia esse mal com clareza.
Não há nada mais contrário ao Espírito de Cristo do que usar Deus para promover o próprio nome. A gente teve agora nesse jubileu dos bispos em Roma, olhando o Papa Leão. É um escravo agora de um ministério tão pesado, mas ele não está lá para se promover. Um Papa, quando assume a cátedra de Pedro, logo ele já deve escrever o seu testamento e como deve ser o seu funeral. Os cartuchos, os monges, toda semana eles furam um pouquinho do seu túmulo, para nunca envaidecer. Mas me responda, a que leva a vaidade? A nada. Autopromoção, nada. Quem tem esses desejos de aparecer e não de servir, está errado. Repito o que Fulton Sheen fala. Não há nada mais contrário ao Espírito de Cristo do que usar Deus para promover o próprio nome. O que o Papa ganha por ser Papa? A não ser solidão, angústia, tristeza, sofrimento. O verdadeiro cristão não se promove, ele serve. Vocês acham que ser bispo, isso é uma autopromoção? É um ministério para você servir mais, sofrer mais. Quantos padres não aceitam o convite para ser bispo? Porque sabe que é um ministério espinhoso, que ninguém merece isso, mas para que serve o episcopado, o sacerdócio, o casamento? Serve para você subir na cruz. Só isso. O verdadeiro cristão não se promove, ele serve. O bem que se faz em silêncio tem mais valor do que 1000 palavras. A caridade que ninguém vê, a oração escondida, o sacrifício sem reconhecimento, tudo isso constrói a paz da alma e a grandeza do reino de Deus. A liturgia do domingo nos ensina a centralidade de Deus. Na missa ninguém é protagonista, exceto Cristo. E o padre empresta o seu ser miserável, humano, para que Cristo possa agir através dele. Nem o padre, nem o cantor, nem o ministro, nem os fiéis. Tudo converge para o altar, para a palavra, para a Eucaristia. Isso deve moldar nossa vida, diminuir o eu e exaltar mais a Deus. Quando o sacerdote se paramenta com a casula, os paramentos bonitos, o bispo com a mitra, tudo, isso não é para vaidade, gente, é para o esplendor de Cristo. E você se esconde através dos paramentos para que o esplendor de Cristo possa acontecer na liturgia. É Cristo que aparece na missa. Quando você vê muito padre dançando na frente do altar, fazendo coreografias na missa, como dizia o santo bispo Dom Henrique, falecido, a gente percebe, espantou Cristo do centro. É o padre que é o centro. A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É preciso diminuir o eu e deixar Cristo ser exaltado. A autopromoção, meu prezado ouvinte, também ameaça o sacerdote. O sacerdote é chamado a ser homem do altar, da escuta, do serviço. Quando ele busca visibilidade, cargos, títulos, elogios ou o favor dos homens, sua vocação se esvazia. O padre deve ser ponte para Deus e não muro de si mesmo. Como dizia Cura d'Ars, um sacerdote não é para si, é para os outros. Durante esses dias em Roma, fiquei hospedado no nosso seminário dos padres, estudantes aqui do Brasil que estuda em Roma. Fiquei tão edificado de ver uma leva de padres jovens, de batina, no calor escaldante de Roma. Sacerdotes amorosos à Eucaristia. Como que a igreja está voltando?
A igreja está sendo retomada na sua caminhada, o desejo do céu. Aí quando você vê um padre que critica o outro porque usa batina, eu já fico pensando, será que é uma virtude isso? Porque você usar batina, uma coisa quente, que não te deixa apresentar com as roupas do mundo, não é fácil. Por isso aos padres que têm a coragem, aos religiosos que ostentam seu hábito, é bonito isso. Porque é uma vaidade que é coberta pela pele de imortalidade, que é o hábito, que é a batina. Então, meus prezados e amados ouvintes, a paz interior só nasce do esvaziamento. Quem vive para aparecer, vive ansioso, competitivo e instável. Mas quem vive para Deus, mesmo no escondimento do convento, da casa paroquial, da diocese, possui uma alegria serena. Aqui a gente pode ver nossas monjas, aqui em Formosa, observantes no silêncio total. Que coisa impressionante. Está ali, carregadas de alegria por serem esposas de Cristo. Possui uma luz firme. Fotonchim conclui que a alma em paz é aquela que se esquece de si mesma para que Cristo viva nela. Isso foi o que os santos viveram. E eu digo para vocês que não é fácil viver isso. Rezemos uns pelos outros para que nós possamos viver o desprezo de nós mesmos, o desprezo das coisas passageiras deste mundo e um apego maior a Deus. Não vamos querer subir sem a cruz, porque o tombo é grande daqueles que buscam a vaidade. A aclamação ao Evangelho deste domingo traz para nós Colossenses 3,15. A paz de Cristo reina em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Essa paz que nós queremos buscar na nossa velhice, na nossa enfermidade, no nosso servir, no dia a dia à igreja. Quem não vive para servir, para nada serve. Nós precisamos viver para o servir. Servir a Deus, servir a paróquia, servir a pastoral, o grupo de oração, a liturgia, servir os pobres, servir aqueles que precisam de nós, servir o pároco, servir o bispo, servir ao povo de Deus. O nosso servir traz muita paz. Que a gente aprenda a sermos felizes com aquilo que a gente tem e que nada neste mundo possa nos encher de orgulho. Neste domingo, deixemo-nos examinar à luz do Evangelho. Minhas palavras promovem a Deus ou quer promover a mim? Meus gestos nascem do amor ou da vaidade? Tenho buscado servir ou simplesmente aparecer nas coisas da igreja? Peçamos ao Senhor um coração puro, humilde, que viva o Evangelho sem buscar a glória pessoal, assim seja. Encerremos nosso programa orando. Senhor Jesus, que viestes não para ser servido, mas para servir. Livra-nos da tentação da autopromoção. Purificai nossas intenções, renovai nosso coração, ensinai-nos a alegria de desaparecer de nós mesmos, para que o vosso nome resplandeça em tudo. Faz-nos servos humildes, alegres e silenciosos, como Maria, vossa mãe, que tudo fez para glorificar o Pai. Cresçamos no verdadeiro servir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Lembre-se, quando eu se cala, Deus comece a falar. Abençoado dia do Senhor para você e os seus.